Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Em nossa série sobre a missa, chegamos à oração do creio, ou o credo. A oração do creio é cantada ou rezada após a homilia quando está prescrito. No Brasil, costumamos rezá-lo e utilizamos o símbolo dos apóstolos, e não o niceno constantinopolitano, reservado para datas muito especiais no ano. A oração pode ser chamada símbolo da fé, profissão de fé ou simplesmente creio. Símbolo é um nome antigo, grego, vem da palavra símbolon, com diversos significados. Um deles é o de um resumo. O credo é o sumário, o resumo dos elementos básicos, essenciais da fé cristã. Daquilo em que, como cristãos, acreditamos e deveríamos estar dispostos a morrer por isso. A locução profissão de fé vem do fato de que os iniciantes na fé eram chamados a rezar a oração quando estavam ingressando na Igreja Católica, na noite da Vigília Pascal, antes dos batismos. Não era somente a recepção do sacramento que marcava a entrada na igreja, mas também a profissão pública de fé no Deus Trino, no creio. Profissão de fé aqui vem desse papel litúrgico para os catecúmenos. Já o nome creio ou credo vem do latim. É a primeira palavra da oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Enfatiza a expressão da fé da pessoa. Costuma-se dizer que o creio é o resumo dos artigos essenciais da fé professados por todo cristão iniciado na fé e nos sacramentos, expressando a fé da pessoa e sua união com a igreja toda. Além de recitarmos o creio em pé, outros gestos acompanham a oração. Durante o credo niceno constantinopolitano, quando se alude à encarnação do Verbo, quando se diz se fez homem, deve inclinar-se a cabeça, é um gesto do rito. No símbolo apostólico, a inclinação, segundo consta do missal, deve ser feita ante as palavras, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. A história do creio na Escritura e na tradição é longa. Já no tempo dos apóstolos, resumos da fé, como que núcleos a partir dos quais se desenvolveram as fórmulas do credo, eram conhecidos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, São Paulo escreve: Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo tinha recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida aos 12. São os versículos 3 a 5 do capítulo 15. Paulo deixa claro que não inventou, mas recebeu essa fé e a transmitiu nas comunidades que fundou. É o que se chama tradição. Ele diz: transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, isto é, aquilo que ele reputou primordial. E o que é isso? Que Cristo morreu por nossos pecados, foi enterrado e ressuscitou, aparecendo aos apóstolos que o testemunharam. O credo dos apóstolos é mais resumido, é mais conhecido pelos brasileiros, é rezado no rosário e nas santas missas em geral. A tradição liga esse creio aos apóstolos e ao batismo na Igreja Romana no segundo século, nos anos 100 e alguma coisa. O credo niceno-constantinopolitano foi uma expansão do símbolo dos apóstolos, formulado nos concílios dessas duas igrejas, Nicéia, em 325, e Constantinopla, em 381 d.C. Esses dois concílios foram convocados para lidar com heresias que ameaçavam a fé, especialmente a heresia ariana, no que diz respeito a Nicéia. Ário negava a plena divindade do Filho de Deus. Para ele, Jesus Cristo era uma criatura de Deus, não era eterno como Deus. No creio niceno, nós rezamos refutando esse erro. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Posteriormente, sobreveio uma outra heresia, dos pneumatomaquianos ou macedônios, sucessores de Ário, segundo a qual o Espírito Santo não é Deus. Então o Concílio de Constantinopla se reuniu e decretou que a Igreja crê no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida, que com o Pai, o Filho é adorado e glorificado. Ele não é um poder, uma espécie de força no universo, como a força do filme Star Wars, por exemplo. É uma pessoa divina, eterno, dele falam as Escrituras, é merecedor da adoração devida a Deus. Portanto, o credo testemunha o desenvolvimento da doutrina na medida que isso vai sendo necessário. Paulo circunscreveu-se principalmente a Jesus. Os apóstolos expandiram a forma trinitária, com artigos de fé sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas de forma bem simples. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Igreja Católica. Não definem na oração essas realidades. Já o credo niceno-constantinopolitano vai mais além e inclui definições doutrinárias para afastar os erros de fé então em circulação, explicitando a plena divindade do Filho e do Espírito. Esse foi o papel dos credos no IV século. Por algum tempo, o credo não integrava a missa. Era uma declaração dogmática pela qual se testava a verdadeira fé da pessoa. No VI século, ele foi introduzido na missa, primeiro no Oriente, em Constantinopla, e nas igrejas de língua grega. Daí é que foi se espalhando pela igreja, também na língua latina, na Espanha, na Gália, mas ainda não em Roma. No terceiro sínodo de Toledo, na Espanha, os bispos reunidos decidiram que o creio niceno-constantinopolitano faria parte da liturgia romana em suas dioceses da Galícia, Espanha e Gália, para fortificar o entendimento ainda fraco dos fiéis e purificá-los para receber o corpo e o sangue do Senhor na comunhão. Ele era rezado antes do Pai Nosso. Nessa época, o arianismo tinha retornado naqueles lugares. O ano foi de 589 d.C. No século VIII, houve alguma pressão das igrejas da França junto ao Papa para colocar o creio na liturgia romana. O Papa era Leão III, muito preocupado com a ortodoxia e que amava muito o credo. De acordo com o livro dos Pontífices, que já referimos tantas vezes, no seu amor e como salvaguarda da verdadeira fé, Leão mandou escrever o creio em grego e latim na entrada das igrejas. Somente no século XI, o Papa Bento VIII veio finalmente a introduzir o creio na liturgia romana. Antes não tinha se feito necessário, porque aquelas heresias não tinham atingido Roma. Então, concluída a homilia na missa, após um instante de silêncio para reflexão sobre o que foi ouvido, respondemos com o creio. Aí nos levantamos em atitude de oração, de um grande amém, um assim seja aquela palavra de Deus que foi proclamada e explicada. Ainda quero abordar a razão pela qual o missal manda que todos se inclinem naqueles momentos que referem à encarnação de Jesus. O rei São Luís IX vira certos monges no coro se inclinando na França por ocasião daquelas passagens referentes à encarnação e foi muito tocado por isso. Mandou que esse gesto fosse acrescentado à liturgia romana celebrada no seu palácio real e nas igrejas situadas em suas terras. Inclinar-se profunda e humildemente nesse momento da liturgia acabou entrando nas duas formas do credo pela influência de São Luís. Nas solenidades da Assunção de Nossa Senhora e no Natal, o povo faz a genuflexão, uma expressão mais solene ainda de reverência pelo mistério da encarnação. E qual a atitude dos fiéis ao rezar o creio? No passado, quando havia a missa dos catecúmenos e a missa dos batizados, nesse ponto da liturgia, antes da recitação do credo, os catecúmenos se retiravam e as portas eram fechadas, simbolizando o mistério que se iniciava. Eles professariam o credo publicamente pela primeira vez na noite do seu batismo, na vigília pascal, como vimos. O mistério é o da encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, que se tornou homem para nossa salvação. E professamos esse mistério de pé, como soldados prontos e fiéis a essas verdades. E é assim que devemos nos sentir, defensores da fé em todos os momentos, prontos a dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, a par de o creio ser um resumo dos elementos fundamentais da nossa fé, São Roberto Bellarmino, no século XVII, no seu comentário sobre a liturgia, referindo-se ao momento da oração do creio, afirmou como estava corretamente posicionado após o Evangelho, porque a fé vem da escuta da palavra de Deus. Esse é o movimento que está acontecendo. A palavra de Deus é proclamada, o fiel escuta, ouve a explicação, entendendo melhor, então levanta e proclama a fé suscitada em seu coração.
O credo é uma resposta de fé à palavra de Deus. Sabemos que estar de pé no Antigo Testamento é uma posição clássica de oração. Junto aos cristãos, estar de pé também é posição da vitória que Cristo nos deu. E mostra a nossa disposição de nos colocarmos a caminho para responder ao amor de Cristo e à palavra de Deus. Portanto, é também prontidão. O creio não é algo árido, não é algo decorado, é vida, é a vida dos que creem. Talvez pudesse ser mais cantado, pois o canto favorece a meditação. Segundo Santo Agostinho, quem canta reza 2 vezes. As palavras do creio não podem ser alteradas na liturgia da missa. Santo Agostinho, inclusive, aconselhava os catecúmenos a rezarem o creio todos os dias ao levantar, ao se prepararem para dormir, não como algo repetitivo, mas trazendo-o no seu coração. Mandava que me lembrassem mentalmente da fé, olhando para eles mesmos como em um espelho, para ver se verdadeiramente acreditavam naquelas verdades que seriam confessadas por eles na noite do batismo. E que eles se alegrassem diariamente, dia após dia, nessa fé, que ela fosse a riqueza para eles. Perguntava: vocês não se vestem quando se levantam? Da mesma forma, vistam as suas almas, recitando o credo de coração. Quando chegarmos ao céu, não precisaremos do credo, pois veremos Deus face a face. Ele mesmo será o prêmio da nossa fé. Nós também não deixemos que o creio se torne uma rotina em nossa missa. Pensemos nele como a veste preparada para nós, para vestirmos cada manhã nossa alma. E não só a avistamos, mas a devolvamos mais amada a Deus à noite, em ação de graças por essa fé recebida de Jesus Cristo e de seus apóstolos.